O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos partir da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele proclama a ressurreição de Cristo, mas explica para os coríntios que a ressurreição de Cristo não é um fato que diz respeito somente a Cristo como indivíduo, até porque a existência de Cristo nunca foi uma existência individual da maneira como a gente entende a palavra indivíduo. Sempre foi uma existência em comunhão, porque Ele é o Filho, e a palavra Filho já quer dizer relação com alguém. Quando se fala Filho, implicitamente está se falando Pai, que não existe um filho sem pai, assim como a palavra Pai também é uma palavra relacional, ela não existe sem filho, né? Sem a palavra filho. O pai é sempre pai de um filho. E de uma forma que talvez seja menos óbvia para nós, mas também o nome da terceira pessoa, Espírito Santo, é um nome que quer dizer relação, porque o Espírito é o sopro, e o sopro é sempre soprado por alguém. Então, Jesus tem uma forma de existir que é toda feita de comunhão, e aquela comunhão eterna que Ele tinha com o Pai, Ele, ao adotar a nossa natureza, ao se encarnar, Ele passou a ter essa comunhão conosco, com a humanidade, de maneira que todo ser humano está e vive com relação a Cristo. Esse é um mistério muito grande, que a gente vai aprendendo a saborear na palavra de Deus. Todo ser humano já é criado e pensado a partir de Jesus Cristo,
Por isso se fala que o segundo Adão, ou seja, Cristo, é anterior ao primeiro, porque é o modelo do primeiro Adão. Então, São Paulo vai explicando e vai dizendo: a ressurreição de Cristo não é só para ele, não é só a ressurreição de Cristo, é a ressurreição de todos nós. Porque a ressurreição de Cristo, a gente aqui nunca cansa de dizer, não é a reanimação de um cadáver. Era um morto e torna a vida para morrer de novo, como aconteceu com Lázaro, aconteceu com a filha de Jairo, né? E também o filho da viúva de Naim, os três que Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram, mas para a vida mortal, né? Então, essas ressurreições são reanimações, são voltas a uma vida mortal, porque, logicamente, Lázaro ressuscitou para depois morrer de novo, porque voltou para a vida mortal. Mas a ressurreição de Cristo é uma outra coisa, é o início de uma nova criação, é um novo início, onde a morte não tem mais lugar, é o início do novo céu e da nova terra. É pela ressurreição que Cristo diz: eis que eu faço novas todas as coisas. E por isso ele se torna o novo princípio de uma nova humanidade, uma humanidade que vai receber o nascimento virginal que ele mesmo recebeu, porque, como diz São João no seu prólogo, Jesus que não nasceu nem da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E assim como Cristo é também os seus discípulos, né? No texto de João, ele deixa ambíguo de propósito. Você se pergunta, aqui está falando de Cristo ou de quem segue a Cristo? Na verdade, ele está falando dos dois, de ambos. Porque quando é que a gente recebe o novo nascimento e recebe em nós a ressurreição e passamos a ser criaturas ressuscitadas, criaturas novas? É a partir do nosso batismo. Cada batismo é o mergulho na morte e na ressurreição de Cristo. Então, a gente morre com Cristo no batismo e ressuscita com Ele, e nos tornamos novas criaturas do novo céu e da nova terra, criaturas ressuscitadas. Agora, a gente poderia dizer, bom, sim, isso acontece no sacramento, porque o sacramento não pertence ao tempo cronológico. Pensem na Eucaristia. A Eucaristia, ao mesmo tempo, nos coloca diante do Calvário, diante da morte de Cristo. Ao mesmo tempo, ela nos coloca diante de Cristo vivo, glorioso, ressuscitado. E ao mesmo tempo, ela nos coloca diante do banquete dos últimos tempos, da vitória final de Cristo, o banquete eterno das núpcias do Cordeiro. Então, o sacramento, ele não funciona no tempo cronológico, ele funciona num outro tempo, que é o tempo de Deus. Tanto é que no texto grego do Novo Testamento, a palavra tempo se usam duas palavras, né? Cronos para o tempo cronológico e kairos para o tempo, para esse tempo de Deus, onde tudo é um presente, onde tudo é um hoje. Então, nesse presente, nesse hoje de Deus, todos nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo, e somos todos ressuscitados, somos todos criaturas novas do mundo novo, do novo céu, da nova terra. Aí a gente pode pensar, bom, então isso sim já aconteceu no tempo de Deus, mas no tempo cronológico, no tempo humano ainda não aconteceu.
E aqui a gente responde: também já aconteceu no tempo humano, no tempo dos homens, em Maria, porque Cristo não quis que a ressurreição acontecesse só com a cabeça, né, mas também com todo o corpo, ou seja, com toda a igreja. E o início dessa ressurreição e dessa glorificação da igreja é justamente Maria elevada ao céu. Nela já começou a vitória de toda a igreja. E Maria está agora, como toda a igreja vai estar no final dos tempos, imaculada, ressuscitada, glorificada com Cristo. Por isso, Maria é chamada na tradição da igreja o ícone escatológico da igreja, ou seja, a imagem da igreja nos últimos tempos, na vitória final de Cristo. Então a vitória de Cristo não é um futuro, não é uma coisa que, quem sabe vai acontecer. Não, já aconteceu e já está presente. E a imagem disso e a prova disso é Maria elevada ao céu. Então, Maria se torna para nós como um sinal de esperança no meio das nossas lutas. Vejam que todas as 3 leituras falam de uma batalha contra o mal que parece tão poderoso a ponto de engolir a igreja. Na primeira leitura a gente escutou um trecho do Apocalipse, onde o grande dragão tenta devorar o filho dessa mulher que dá à luz, essa mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas, com a lua debaixo dos seus pés. E essa mulher foge para o deserto, e o seu filho reina sobre o mundo inteiro, é levado para junto de Deus, significando as lutas da igreja, que a igreja tem que travar desde o começo. De fato, logo que Maria deu à luz Jesus, ele já foi perseguido pelos poderosos desse mundo na figura de Herodes, onde a Sagrada Família teve que ir justamente para o deserto, para o Egito, para fugir de Herodes. E depois São Paulo fala de Cristo que vence e que destrói todos os poderes contrários a ele. A seguir será o fim, quando entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Maria, já desde o começo, já grávida de Jesus, proclama a vitória dele sobre os poderes desse mundo e do outro, que querem combater, que querem destruir a Cristo e a sua igreja. E ela proclama a vitória de Deus. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia. Então, Maria canta desde aquela visita a Isabel, o cântico da vitória final de Cristo, depois de todas as batalhas que a igreja ainda trava e vai continuar travando até o final dos tempos, contra esse inimigo invisível que tem do seu lado os poderes visíveis desse mundo, que tentam erradicar o nome de Cristo da face da terra e o nome dos cristãos da face da terra. Nós sabemos que esse intento é um intento falido.
nesses dias nos tem chegado as notícias do ditador da Nicarágua, que está fechando as igrejas, prendendo os bispos, levando eles para a prisão, proibindo as pessoas de rezarem, de irem à missa, perseguindo os cristãos, né? Eu vejo essas notícias e eu digo, coitado, mais um, né? Mais um que se meteu com a pessoa errada, né? E vai ir para a poeira da história com todos os outros tiranos e ditadores que prometeram acabar com a igreja de Cristo, né? Desde Herodes, passando por Nero, passando por imperadores romanos, passando por Napoleão, passando por tantos personagens que estão agora nos livros da história como uma triste nota, né, daqueles que quiseram derrubar a igreja, que viram a barquinha de Pedro pequenininha, frágil, e disse, essa barquinha não é de nada, vamos derrubar ela, temos poder, temos dinheiro, temos força, né? Mas não sabem com quem estão se metendo. Com essa festa, irmãos e irmãs, nós celebramos a nossa própria vitória e a nossa própria ressurreição com Cristo. Todos nós, já aqui na terra, no meio das lutas, das dificuldades, das provas, podemos já viver como ressuscitados, nessa comunhão, nesse amor, que é a forma própria de viver, de existir, de Cristo, nossa cabeça, e de Maria, junto a Ele, ressuscitada, imaculada, glorificada, como seremos todos nós, segundo a promessa de Deus, se formos fiéis a Ele até o fim. Peçamos essa graça da fidelidade a Cristo e a sua igreja até o fim, nesta Santa Eucaristia.